Como ganha dinheiro quem vende consórcio? Esse é um assunto que quase ninguém do mercado gosta de explicar com todas as letras. Então vamos fazer isso aqui sem rodeio, porque muita gente desconfia e com razão. Às vezes o cliente olha e pensa, tá, se esse produto é tão bom assim, por que estão me oferecendo com tanta vontade? Então hoje eu quero te mostrar como funciona o comissionamento do vendedor de consórcio, porque ele pode gerar conflito de interesse e também como você pode identificar quando o interesse da empresa está alinhado com o seu. E eu vou falar isso de forma bem aberta, inclusive olhando para o caso da minha empresa, que é a Sacre. Meu nome é Rafael Martinelli, eu sou planejador financeiro CFP e trabalho há 10 anos no mercado financeiro. Se você gosta desse tipo de vídeo transparente, já deixa o like e se inscreve no canal. Como ganha dinheiro quem vende consórcio? Primeiro, o vendedor de consórcio ganha comissão? Sim, ganha. E isso, por si só, não é problema nenhum. Quase todo produto financeiro tem algum tipo de remuneração comercial. Seguro, financiamento, previdência privada, crédito de uma forma geral, investimentos de uma forma geral e o consórcio também. O ponto não é tem comissão ou não tem. O ponto certo é como essa comissão funciona e que tipo de incentivo ela cria. Porque é o incentivo que molda o comportamento. E quanto que é a comissão? Então, de uma forma geral, a comissão total de uma venda de consórcio costuma girar em torno de 4% sobre o valor do crédito. Então, um detalhe importante. Normalmente, essa comissão incide sobre o valor da carta, não o custo total pago pelo cliente. Deixei um exemplo aqui na tela. Vamos lá. Então, vamos pensar uma carta de crédito de R$400 mil. E o custo total do plano, para simplificar, foi de 20%. Então, didaticamente, o cliente vai pagar algo na casa de R$480 mil ao longo do tempo. Mas a comissão do vendedor, nesse exemplo aqui, vai ser calculada em cima dos 400, não dos R$480 mil, tá bom? Então, 4% de 400 mil, R$16 mil. E aí, em cima desse valor, vão ser cobrados impostos, aproximadamente uns 20% do valor total. A empresa que está realizando a venda tem que remunerar a sua estrutura, então a empresa vai ficar aí 40%, 60% do valor restante e o vendedor vai receber entre 20% a 40%. E aqui muita gente toma um susto, porque de fato, olhando isoladamente, parece uma comissão muito alta. Mas por que ela parece muito alta? Porque o consórcio é um produto de prazo muito longo. Num consórcio de imóvel, por exemplo, é comum a gente falar de prazos aí de 15, 18, 20 anos. Então pensa comigo, se a administradora fosse remunerar esse esforço comercial ao longo de todo o prazo, esse pagamento seria diluído durante muitos anos, ficando um valor mensal de comissão bem pequenininho. Então o mercado não faz isso, normalmente ele faz diferente, ele antecipa o comissionamento e paga isso ao vendedor já no começo da vida do contrato. Na prática, a administradora está pegando a remuneração esperada de um relacionamento muito longo e concentrando isso normalmente no primeiro ano. Então sim, o percentual chama atenção, mas ele está em cima de um produto que dura, às vezes, 2 décadas. Se a gente comparar com o comissionamento de diversos outros produtos financeiros de forma anualizada ou até mensalizada, a comissão do consórcio passa a ser uma das menores da indústria. E essa comissão, ela é paga à vista? Não. Normalmente não. Na maior parte dos casos, ela é paga parcelada. De novo, um grupo de imóvel, por exemplo. É muito comum que esse comissionamento venha em 12 ou mais parcelas. Ou seja, vamos voltar para o nosso exemplo lá, que a comissão gerada foi de R$16 mil. Isso não significa que o vendedor vai receber tudo isso no mesmo dia. Vamos considerar que ele vai ficar com 30% da comissão total dividida em 12 parcelas. Se a gente fizer essa conta, vai dar R$400 por mês. Mas, mesmo a comissão sendo parcelada, a lógica do incentivo continua parecida. O grosso da remuneração acontece logo após a venda e não ao longo de 20 anos. Né, que é o tempo que o cliente vai ficar ali acompanhando a carta. E aqui que mora o problema. Essa é a parte mais importante do vídeo. Esse modelo de comissão pode ser, sim, malvado
para o cliente, porque ele cria um incentivo meio torto. O vendedor faz a venda hoje, recebe a sua comissão concentrada aí no primeiro ano, e o cliente continua dentro do grupo por muitos e muitos anos. Traduzindo de forma bem crua, o esforço comercial é pago no início, mas a consequência da recomendação fica só com o cliente no longo prazo. E isso pode gerar um desalinhamento. Porque se a empresa ou o vendedor não tiverem uma cultura realmente séria, o risco é virar aquela lógica de vender primeiro, às vezes até de forma forçada, explicar mal e sumir depois e deixar o cliente descobrindo aí sozinho como que o grupo funciona. É por isso que muita gente compra um consórcio mal indicado. Não porque o produto seja ruim, mas porque o incentivo comercial, se não for bem administrado, empurra a venda. Então quer dizer que todo vendedor de consórcio é mal intencionado? Não, não é isso. E eu acho importante ser justo aqui. Ter comissão não significa má fé. Senão a gente teria que dizer que todo o mercado financeiro está contaminado por definição. O problema não é existir comissão. O problema é quando a comissão é o único vínculo entre a empresa e o cliente. Porque aí, depois da venda, o interesse acaba. E esse é justamente o tipo de coisa que a gente tenta evitar aqui na nossa empresa, a Sacre. Eu quero te dar duas evidências bem objetivas de por que eu acredito que no nosso caso o interesse está muito alinhado com o interesse do cliente. A primeira delas é que o consórcio representa menos de 10% do faturamento da Sacre. E esse ponto para mim é muito importante. A Sacre é, antes de tudo, uma empresa de assessoria de investimentos. E na assessoria de investimentos, o relacionamento com o cliente é frequente, contínuo e de longo prazo. Ou seja, a lógica do nosso negócio não é fazer uma venda e desaparecer. Pelo contrário, se eu te empurro um consórcio que não faz o mínimo sentido para você, eu não corro só o risco de perder aquela operação de consórcio, eu corro o risco de perder um relacionamento inteiro de investimentos. Então, do ponto de vista econômico, nem faria sentido para nós fazer uma venda ruim por causa de comissão, uma comissão pontual. Especialmente porque o consórcio representa menos de 10% do nosso faturamento total. Isso muda muito o meu incentivo. Porque o nosso jogo não é vender consórcio a qualquer custo. Nosso jogo é continuar perto do cliente por muito tempo. Tem um segundo ponto, que é a classificação diamante que um dos nossos parceiros, o Itaú, nos dá. E essa classificação ele exige baixo cancelamento. Esse ponto aqui é até mais concreto, porque o Itaú, que é o nosso principal parceiro hoje em consórcio, ele classifica os seus parceiros em categorias. Para atingir a categoria diamante, que é a melhor delas, a empresa, no caso a Sacre, precisa cumprir 2 critérios ao mesmo tempo. Tem que ter um volume de vendas de pelo menos 9 milhões por trimestre e manter uma taxa de cancelamento inferior a 10%. A Sacre é diamante. E eu faço questão de destacar. Não é só porque a gente tem um volume de vendas muito bom. É também porque a nossa taxa de cancelamento é praticamente zero. E isso para mim diz muita coisa. Quando a taxa de cancelamento é praticamente nula, isso não prova perfeição, porque ninguém é perfeito, mas mostra um negócio muito importante, que as nossas vendas estão sendo feitas com diligência. A gente diz não quando o consórcio não faz sentido. E a gente acompanha o cliente da compra até a contemplação e ao faturamento depois. Que, aliás, é como eu acho que o mercado todo deveria funcionar. Então, o que você precisa observar antes de fechar? Se você está pensando em contratar o consórcio, eu prestaria atenção em algumas coisas bem simples. O vendedor topa te desaconselhar? Essa é ótima. Porque se tudo para ele sempre faz sentido, desconfia. Porque o consórcio não serve para todo mundo. O vendedor está te explicando o custo total ou só fica falando da parcela, que ela é pequenininha e que cabe no bolso?
Porque se ela só ficar nessa história de olha como cabe no bolso, tá faltando metade da história a ser contada aí. E a explicação sobre contemplação é feita com honestidade? Ou ela é sempre falada em garantida, como empolgação, sem tratando o lance como uma certeza? O vendedor te acompanha no pós-venda ou depois ele desaparece? Porque em consórcio pós-venda importa muito. Tem que acompanhar a assembleia, entender lance, organizar a estratégia, conduzir a contemplação e evitar também alguns erros que a ansiedade gera no meio do caminho. Outra coisa para olhar, a empresa depende muito da receita do consórcio? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz, mas deveria. Porque se a empresa vive basicamente de vender consórcio, o incentivo comercial pode ficar mais agressivo. Não quer dizer que uma empresa é ruim só por causa disso, mas aumenta a importância de você filtrar bem. Então, para fechar, minha opinião bem honesta, eu não vejo problema nenhum em existir comissão no consórcio. O que eu vejo problema é fingir que ela não influencia comportamento, porque influencia sim. E por isso, o cliente precisa entender duas coisas ao mesmo tempo. Como o vendedor é remunerado e por que aquela empresa teria interesse em cuidar bem do cliente depois da venda. Se essa segunda resposta não estiver clara, o risco aumenta, porque o consórcio é um produto longo, muito longo. E produto longo não combina com relacionamento curto. Se eu tivesse que resumir esse vídeo em uma frase, a frase seria essa: o problema não é a comissão existir. O problema é quando ela é alta no começo e o compromisso com o cliente termina ali. Quando a empresa tem um incentivo de longo prazo histórico e de baixa taxa de cancelamento e relacionamento contínuo com o cliente, essa história muda completamente. Então, sim, vendedor de consórcio ganha comissão. E sim, essa comissão pode ser relevante. E isso pode, sim, criar um conflito de interesse. Mas a pergunta madura não é só quanto ele ganha. A pergunta madura é: o que garante que ele vai continuar cuidando de mim depois da venda? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo o que você quer que eu explique no nosso próximo vídeo. Sem atalhos. Consórcio se decide com estratégia.